verdadeiras e falsas almas privilegiadas. Exorcista, Beelzebul, diz a verdade em nome da Santíssima Trindade, da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Diz o que tens a dizer. Beelzebul, atravessamos uma época de grande confusão e guerras. Aquilo que os lá de cima mais lamentam é o aparecimento, hoje em dia, de tantas almas privilegiadas que na realidade não o são. Muitas dessas almas privilegiadas não o são verdadeiramente. Devo acrescentar ainda, e faço-o contra a minha vontade, que muitos fiéis têm tendência a seguir com fanatismo os que se dizem almas privilegiadas. Na verdade, isto é mais fácil do que seguir a cruz. Relativamente às autênticas almas privilegiadas, encontramos sempre a cruz, a incredulidade, a oposição e contradição. E as coisas passam-se assim, porque nós, demônios, permanecemos por detrás de tudo e não queremos o bem. Mas a maioria dos fiéis, pelo menos grande parte deles, tem mais tendência a seguir, não as autênticas almas privilegiadas, mas aquelas onde há muita charlatania e fanatismo. Nunca houve tantas falsas almas privilegiadas como atualmente. É por isso que muitos fiéis, mesmo fiéis piedosos, são induzidos em erro, sobretudo quando se trata de pessoas pouco inteligentes. Nós temos um grande poder e utilizamo-lo especialmente para tentar as almas boas. Estamos a trabalhar afanosamente. Muitos dos milagres que acontecem no seio de certas seitas e que se passam com certas almas privilegiadas vêm lá de baixo, aponta para baixo. Pretende-se que tudo aconteça pelo Espírito Santo, mas na realidade tudo é realizado por nós, aponta para baixo, em nome do inferno. Nós podemos nos transformar em anjos de luz. Também é possível curar doentes, em nosso nome, e se isso servir de uma maneira vantajosa aos nossos objetivos. É mais fácil aos perversos realizarem coisas extraordinárias pelo poder do inferno e em seu nome do que as autênticas almas privilegiadas obterem do céu coisas extraordinárias e verdadeiros milagres. A essas últimas é necessário muita oração e virtude. Por esse motivo é que com as almas privilegiadas autênticas se dão muito menos milagres visíveis. Além disso, acontece às vezes também que almas privilegiadas, autênticas, se desviem de Deus. É preciso estar muito atento. Também aqui é preciso lembrar aquele aviso: examinai tudo e guardai o que é bom. Tessalonicenses 5:21. Os últimos tempos. Beelzebul. Cristo disse: tempos virão em que vos será dito: Cristo está aqui, ei-lo ali. Se alguém de vós disser: ele está no deserto, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que darão grandes sinais, de maneira tal que, se fosse possível, até os eleitos seriam enganados. Essas palavras poderiam aplicar-se muito bem às falsas almas privilegiadas. Muitos correm atrás delas, como atrás de falsos cristos. De fato, o anticristo surgirá como um falso Cristo, mas estas palavras podem aplicar-se também aos que acabo de referir. Exorcista, Beelzebul, diz a verdade em nome da Santíssima Trindade. Beelzebul, estais agora na prova, mas a Igreja ressuscitará com um novo esplendor. Exorcista, em nome, Beelzebul, escutai uma comparação tomada da figueira. Quando no tronco aparecerem as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes suceder essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Lucas 21, 29 e 31. Agora esse tempo está terrivelmente perto. Ela, aponta para cima, manda dizer: coragem, fazei penitência e convertei-vos, enquanto ainda é tempo, pois o seu dia vai chegar. Ruge como um leão, o dia da justa cólera de Deus. Respostas a algumas críticas pelo padre Arnold Hens. Primeiro,
Cristo não aceitou o testemunho dos demônios e ordenou-lhes: calai-vos? O próprio Cristo estava presente. Ainda não tinha revelado a sua divindade e não necessitava do testemunho dos demônios. O Pai testemunharia por ele. Cristo também ordenou aos seus apóstolos que se calassem. Depois da sua transfiguração no Monte Tabor, diz aos apóstolos: não faleis a ninguém desta visão, enquanto o Filho do Homem não ressuscitar dos mortos. Mateus 17:9. A pouco e pouco, Cristo foi preparando os homens para a revelação da sua divindade. Por esse motivo é que recusou o testemunho dos demônios, mas permitiu também que eles dissessem: nós sabemos quem és o Santo de Deus. Lucas 4:34. Ele poderia ter impedido essa declaração, contudo não o fez. Segundo, nós temos os ensinamentos da Igreja. Não precisamos do testemunho dos demônios. Resposta do Padre: os demônios não nos ensinam verdades de fé. Quando falam de si próprios, sobretudo, quando dizem o que querem, misturam habitualmente e habilmente a verdade e o erro. Não se devem fazer perguntas indiscretas. Quando isso acontece, deve contar-se com respostas mentirosas. Isso não se aplica só aos demônios, mas também aos videntes e às almas privilegiadas. Infelizmente, são muitas vezes tomados por agências de informações. Por exemplo, uma vez perguntaram ao santo Curadars: o meu marido está no purgatório? Ele respondeu: isso é que não lhe sei dizer. Nunca estive lá. Pelo contrário, noutra ocasião respondeu: o homem em questão salvou-se. Teve tempo de fazer um ato de contrição. Nesse caso havia um motivo especial. Não se tratava apenas de dar a resposta a uma pergunta curiosa. A existência dos demônios é um fato. A Sagrada Escritura informa-nos sobre a existência do inferno e dos demônios. O Papa fala da existência e da ação dos demônios. Apesar disso, muitos não o acreditam. Por esse motivo é que a Santíssima Virgem disse ao Padre Gobi: o Papa sofre e reza. Está sob uma cruz que o consome e que o mata. Agora ele também falou, mas a sua voz é como uma semente caída no deserto. A minha igreja transformou-se num deserto, ou em algo ainda pior. Através dos processos, a existência e a ação dos demônios tornam-se palpáveis. Ela é, além disso, um sustentáculo para a nossa fé. As verdades ensinadas pela Igreja estão atualmente reduzidas ao silêncio. Por exemplo, quem falou nesses últimos anos do inferno e dos demônios? O inferno e os demônios foram praticamente considerados tabu para a pregação da Igreja, do Reino de Deus. Só com o caso Klingenberg é que o problema voltou a ser discutido à escala mundial. Resultado: uma divisão dos espíritos em que uns acreditavam e outros negavam a existência de Satanás e do inferno. Daí resultou, por outro lado, uma negação dos fatos, por outro, uma fé renovada. Muitos, porém, foram levados a refletir sobre o inferno e Satanás, o que nunca teria acontecido se não fosse o caso de Klingenberg. Nós não necessitamos nem das revelações feitas nos lugares de aparições, nem das revelações de videntes ou almas privilegiadas. Se lêssemos mais seriamente a Sagrada Escritura. Assim, por exemplo, Maria diz ao Padre Gobi: as minhas mensagens multiplicam-se tanto mais, quanto mais a voz dos meus servos se recusa a anunciar a verdade. Aquelas verdades tão importantes para a nossa vida já não são proclamadas, por exemplo, os ensinamentos sobre o paraíso que vos espera, sobre a cruz de meu Filho que vos salva, sobre o pecado que fere o coração de Jesus e o meu, sobre o inferno, na qual tantas almas se precipitam diariamente, sobre a urgência da oração e da penitência. Se os demônios se limitassem a falar de si próprios, tínhamos para recusar as suas revelações. Mas, precisamente nesses últimos casos de possessão, a Santíssima Virgem mostra o seu poder e sua soberania. Ela obriga os demônios a manifestar verdades necessárias à Igreja do nosso tempo, verdades esquecidas que é preciso relembrar.
Os ensinamentos da Igreja são recusados, do mesmo modo que as mensagens da Santíssima Virgem nos lugares das aparições e as revelações das almas privilegiadas. Recusam-se as lágrimas de sangue da Mãe do Céu. Agora a Santíssima Virgem tenta ainda um novo meio, as revelações dos demônios. Mas também elas, por sua vez, só são aceitas onde ainda brilha um mínimo de boa vontade. As revelações dos demônios não são senão um favor do céu, uma prova do amor pleno, da solicitude da Santíssima Virgem. A Santíssima Virgem disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Mas hoje já não se faz o que ele nos diz. A Santíssima Virgem repete-nos hoje, mas com mais urgência: fazei o que ele vos disser. Ela dilo mesmo através dos demônios, para que nós sejamos salvos, para que contribuamos para a salvação dos outros. Como mãe da Igreja, assim a definiu Paulo VI no concílio. Tudo quer fazer para salvar os seus filhos, os resgatados por seu filho. Teriam porventura as almas menos valor para ela do que para o inferno, que emprega todos os esforços, que trabalha sem cessar para as perder? Terceira pergunta. Mas como é possível que os demônios falem entre si, falem em detrimento do inferno? Eles só podem querer o mal da Igreja. É claro que os demônios só querem fazer-nos mal. Não nos querem dizer o que contraria o inferno. O seu objetivo principal é denegrir a Igreja, sempre que isso for possível. Mas já Goethe punha estas palavras na boca do demônio: eu sou a força que só quer o mal e que, contudo, pratica sempre o bem. O que se passa com os possessos é precisamente isto. O poder da Santíssima Virgem exprime-se de maneira tangível quando força os demônios a anunciar o bem e a verdade. Os demônios não querem fazer estas revelações. Só as fazem quando são obrigados, sob o poder e as ordens da Santíssima Trindade e da Santíssima Virgem. Só fazem essas revelações quando intimados em nome da Santíssima Trindade, da Santíssima Virgem, do Coração Imaculado de Maria, ou em nome de Jesus, são obrigados a dizer a verdade e só a verdade. No texto, essas exigências feitas aos demônios foram na sua maioria abreviadas ou omitidas, por falta de espaço, e para que a leitura não se tornasse excessivamente monótona. Mas sem essas ordens, pode acontecer, como aliás aconteceu, ouvir o demônio exclamar: estás a ser insolente. Por quê? Interrogou o exorcista. Dizeis apenas, diz a verdade. Se fala só em teu nome, então não somos obrigados a revelar o que quer que seja. Essas revelações são uma dádiva que o céu concede à Igreja. Se assim forem consideradas, podem fazer muito bem. Para muitas almas podem significar o bem espiritual e a salvação. Para a Igreja, a renovação. Por isso mesmo é que os possessos sofrem tão horrivelmente. Sofrem até o limite do possível. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a jovem Anneliese Michel, no caso Kinderben, que morre depois do exorcismo. A esse tal ponto que deveria ter desesperado e desistido. Nós esperávamos que no seu desespero caísse nas nossas mãos, mas não conseguimos alcançar o nosso objetivo. Ela resistiu e nós, demônios, fomos horrivelmente injuriados por Lúcifer. E os demônios acabaram mesmo por confessar. Se ela não foi imediatamente para o céu, de certo chegou bem alto, bem alto. Aqueles que conhecem a vida da possessa, destes avisos, puderam verificar os sofrimentos monstruosos que ela desde há anos vem aguentando. Tais sofrimentos e uma vida assim são garantia da autenticidade desta possessão e destas revelações. É por isso que o livro constituirá uma obra importante, para o bem das almas e para a Igreja. O inferno agita-se e procura destruir o livro. Sem a proteção da Santíssima Virgem e da Santíssima Trindade, não se teria conseguido vencer os obstáculos e as dificuldades, e a sua publicação jamais teria sido possível. Os próprios demônios tiveram que reconhecê-lo. Aliás,
Todos aqueles que nele colaboraram bem o sabiam, mesmo sem as revelações demoníacas. Estas só o vieram a confirmar mais tarde. Para os exorcismos e abjurações, a partir de 10 de junho e até 3 de julho, posso dizer que segui as instruções do ritual romano, segundo as quais o exorcista não se deve deixar levar no engodo das palavras dos demônios ou por perguntas sobre questões futuras e secretas, pois não é nisso que consiste o seu trabalho. Pelo desenrolar das confissões, verificou-se que a Santíssima Virgem, de certo, como um último recurso, quis revelar pela boca dos demônios o que é útil para a Igreja e para o bem das almas. Só neste sentido é que foram feitas perguntas e exigidas novas revelações, mas somente a verdade e o que a Santíssima Virgem quer. Antes das revelações importantes, foram exigidas certas e determinadas orações, para que nós, demônios, sejamos obrigados a dizer a verdade. Se os demônios não falassem a linguagem do inferno, a possessão não seria autêntica. Os demônios voltam sempre a exprimir o seu ponto de vista. O leitor reconhecerá facilmente quando os demônios exprimem o seu próprio ponto de vista. Os demônios estão ligados ao instrumento, no seu modo de falar. Também é possível que as ideias do instrumento, da pessoa possessa, se misturem com as suas revelações. É por isso que é sempre necessário confrontar as revelações com os ensinamentos verdadeiros da Santa Igreja. Examinai tudo, retendo apenas o que for bom, diz São Paulo. Num tempo em que os demônios são particularmente poderosos, como parece ser agora o caso, parece muito oportuno que a Santíssima Virgem, a vencedora de todos os combates de Deus, que há de esmagar a cabeça a Satanás, os force a fazer revelações, mesmo contra a sua vontade, para bem dos homens e da Igreja. Também isso é um triunfo de Maria. Se ela pede constantemente que o livro seja impresso o mais rapidamente possível, porque o tempo urge, certos pontos mais obscuros não puderam ser acompanhados com notas explicativas. Durante a realização deste livro, rezou-se muito. Os próprios demônios pediam constantemente, da parte da Santíssima Virgem, certas e determinadas orações. Rezai muito ao Espírito Santo. Se o leitor, por seu lado, aceitar este convite, de certo tirará grande proveito desta leitura. Há de receber a luz necessária, mesmo para aquelas passagens que não têm a necessária clareza. Observação. O demônio pratica e quer o mal, mas Deus faz com que tudo concorra para o bem daqueles que ama, inclusivamente a ação do demônio. A documentação final esclarece alguns pontos controversos do exorcismo e dá ao leitor a linha doutrinal da Igreja nessas matérias. O que é a possessão? Responde Padre Arnold Hens. Provas da existência do demônio. Elas encontram-se nos ensinamentos de Cristo, nas Sagradas Escrituras, nos ensinamentos do magistério eclesiástico, nos ensinamentos dos papas, representantes de Cristo. Esses ensinamentos concordam. O demônio existe. A ação do demônio. O demônio exerce um grande poder, não apenas pela sua ação íntima sobre os homens e pela tentação, para os fazer cair em pecado e os afastar de Deus, mas também pelo seu domínio sobre determinadas pessoas através da possessão. A possessão. Embora a possessão não possa ser provada nem confirmada pela ciência, psicologia, ela tenta estudá-la, saindo assim de sua competência. A sua existência tem, no entanto, de ser aceita. Mesmo abstraindo dos ensinamentos do magistério e das Sagradas Escrituras, ela foi experimentada por santos, por exemplo, São João da Cruz, o caso de uma religiosa na vida de Santa Teresa d'Ávila, o santo Curadars e tantos outros. A história da Igreja fornece um grande número de casos de possessão que não são aqui mencionados. É preciso grande prudência na aceitação de certos casos de possessão, pois existem doenças psicológicas que se assemelham muito a possessões.
há diferentes fenômenos ou manifestações que provam a possessão. O mais evidente é a reação ao exorcismo feito apenas mentalmente. É o chamado exorcismos probativos. Mas mesmo neste caso, é possível que os demônios se escondam, que não se manifestem e não reajam. No caso de não reagirem, isso não prova que eles não estejam presentes. Mas se reagem, isso prova que há possessão. Um fator importante é fornecido pelo comportamento perante objetos benzidos, relíquias, água benta, medalhas. Mas nesse caso, não é preciso que a pessoa saiba previamente que os objetos estão benzidos. O comportamento perante a água vulgar e a água benta é um sinal da presença dos demônios. Certas pessoas têm o dom de distinguir a água vulgar da água benta, mas a sua reação não é uma rejeição furiosa. A reação furiosa não se pode explicar de um modo natural. Um outro sinal comprovativo é o sucesso do exorcismo. Citamos apenas um caso, o dos pequenos possessos de Ilford. Esses demônios puderam ser expulsos. Depois da sua expulsão por exorcismos que se prolongaram durante 2 anos, as crianças ficaram absolutamente normais. O fracasso do exorcismo será um sinal negativo? Se não há realmente possessão, o exorcismo não pode resultar. Em certos casos, pode até mesmo prejudicar. Há casos de possessão que têm um objetivo particular, por exemplo, a purificação de uma pessoa que vive no pecado ou o castigo para uma vida de pecado. Mas também há especialmente casos de pessoas que se consagram ao diabo. Tais casos são, na maior parte das vezes, longos e exigem um esforço enorme da parte do exorcista, mas não são casos desesperados, sobretudo se a pessoa tiver boa vontade. O caso de Magda com o padre Rodvisk. Um caso particular de possessão é o que se chama possessão expiadora. As pessoas em causa não são pessoalmente culpadas. Podem, por exemplo, ter sido amaldiçoadas. Por que é que num ou noutro caso a maldição dá efeito e noutros não? Continua a ser um mistério. Se certas pessoas aceitam sofrer por outras, tal disposição pode traduzir-se em possessão. A possessão obriga a um sofrimento horrível. A história mostra que os possessos que sofreram muito tempo não chegam a velhos. O caso dos meninos de Ilford. Há possessos que sofrem pela humanidade, pela igreja ou por determinados grupos de pessoas. Por exemplo, sacerdotes. Quando se consideram certos casos, como por exemplo os de Nicolau Wolff, de Rippes Schender ou o de Alto Ting, pode-se pensar que esses casos têm uma missão especial a cumprir na igreja. Não só pelos sofrimentos evidentes, mas também pelas suas revelações. Podíamos citar aqui o caso que é objeto desta obra, ou o caso Klingerman. As revelações feitas nesses casos devem ser consideradas um testemunho e um auxílio à igreja nos tempos difíceis que atravessa. Esses casos resistem ao exorcismo até se cumprirem determinados objetivos. No caso de Klingerman, o sofrimento prolongou-se até a conformação com Cristo e a morte na cruz. Anneliese morreu de fome e sede. O demônio declara nesta obra, a propósito de Klingerman, Deus submeteu esta família e a todos os que tomaram parte no assunto a uma prova indizível. Ele chamou a si essa pobre alma sofredora para que acabasse o seu martírio e pudesse gozar da beatitude eterna. Acrescentaram depois, mesmo que ela, Anneliese, não tivesse sido imediatamente elevada à eterna bem-aventurança, ficou muito alta, muito alto, muito alto. 10 de junho de 1977. A morte de Anneliese foi permitida por Deus e não devida a um fracasso do exorcismo. Em que consiste exatamente a possessão? No caso dos possessos, o demônio não só toma posse da alma da pessoa, como é o caso do pecado grave ou pecado mortal, como também do corpo e das forças físicas, psíquicas,
de modo que a pessoa deixa de poder dispor livremente do seu corpo, do seu espírito e da sua vontade. Outro demônio apoderou-se deles. A pessoa possessa não pode reagir contra o que os demônios querem fazer por seu intermédio. No entanto, uma ponta de inteligência, a mais profunda, e a vontade podem opor-se a todo o mal que os demônios querem impor. Neste caso, a pessoa não comete qualquer falta. Ainda menos se pode falar de culpa, se durante a crise, ou depois dela, a pessoa não se lembra de nada. Foi o caso, por exemplo, das crianças de Wilford, que no fim de nada se lembravam do que tinha acontecido durante a possessão. Muito especialmente nos casos de possessões expiadoras, há o que se chama a possessão lúcida, isto é, a pessoa possessa sabe totalmente ou em parte o que faz e diz. Nesses casos, estamos perante um sofrimento imensamente penoso, que é suportado com pleno conhecimento. Causas da possessão. Resumindo, pode haver um pecado grave que abre as portas aos demônios. Pode acontecer que a pessoa, em causa, se entregue ao demônio por um pacto assinado com seu próprio sangue. O caso de uma religiosa na vida de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Que essa pessoa se entregue a práticas ocultas ou que tenha uma intenção especial, reparação ou algo semelhante. A possessão e a ciência. Satanás e a possessão pertencem ao sobrenatural. A ciência não tem acesso ao sobrenatural. Ela ocupa-se dos fenômenos. Se a ciência discute sobre Satanás ou sobre a possessão, ultrapassa os limites da sua competência e não merece crédito. O mesmo se pode dizer quanto à psicologia e à medicina. É razoável e até aconselhável, quando se desconfia de que há possessões, pensar em primeiro lugar nas causas naturais e também nas doenças psíquicas. Mas a razão exige que se atenda à possibilidade de uma possessão. Um exame cuidadoso do caso deve estabelecer as causas do estado da pessoa. O fracasso da medicina no tratamento do caso pode ser um sinal de possessão. Quando a ciência desiste, é preciso que o caminho fique aberto ao exorcismo, ao remédio apresentado pela Igreja, conforme as ordens de Cristo. Expulsai os demônios. Mateus 10, 8. O erro segundo o qual Cristo estaria condicionado pela mentalidade do seu tempo, relativamente aos demônios, contradiz a sua divindade e deve ser rejeitado. A possessão é uma doença? Fundamentalmente, a possessão não é uma doença. No entanto, pode atrelar-se a uma doença. Muitas das vezes, as doenças dos possessos desaparecem com a expulsão do demônio e não podem ser combatidas pela medicina. Que é exorcismo? O exorcismo é o remédio da Igreja que se esforça por expulsar o demônio pela oração, por leituras da Sagrada Escritura, por adjurações, intimações em nome de Jesus, o uso da água benta, bênçãos, sinais da cruz, a imposição da estola, a imposição das mãos. Seria um erro pensar que basta um único exorcismo para expulsar os demônios. É um duro combate entre o exorcista e os demônios. Estes repetem constantemente: nós não somos obrigados a partir já. É por isso que também aqui é válido o aforismo: Deus tem a última palavra a dizer.